Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um episódio aqui do podcast Café da Tarde. Eu sou o Ricardo Augusto e hoje o nosso bate-papo aqui é sobre saúde mental. E de novo aqui nessa mesa comigo batendo esse papo, doutor Danilo de Mello. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado, Ricardo Augusto. É com prazer estar aqui de volta nesse podcast maravilhoso que é o seu. Cada vez mais expressivo e com prazer sempre estarei aqui. Maravilha, eu fico muito feliz que sempre que eu chamo o senhor está de prontidão, a gente organiza a agenda e o senhor vem e a gente bate esse papo aqui, né? Trazendo aí cada vez mais conhecimentos e de uma certa forma levando uma qualidade de vida melhor para as pessoas, não é verdade? Sim, nós vamos falar desse tema que é um tema importantíssimo, muito sério, que é a depressão, e vamos trazer muita informação e, acima de tudo, bem-estar e qualidade de vida para quem está nos escutando. Exatamente. A gente não vai entrar nesse detalhe depois onde é que o senhor se formou, mas assim, eu tenho uma pergunta que tá, como diz o outro, a pergunta que não quer calar, né? Olha, a China e a Índia são os países mais populosos do mundo, né? O Brasil, por exemplo, tem um clima tropical. O Brasil tem sol até quando chove. Aqui tem sol, né? É difícil você ver, com exceção do sul, que de vez em quando esfria, mas o Brasil, de um modo geral, é um país tropical e o sol brilha 365 dias por ano. Temos uma miscigenação, é o país do carnaval, é o país das praias mais lindas do mundo. Nós temos no Nordeste o Caribe brasileiro. Quem sabe apreciar o Brasil sabe que o Brasil realmente é uma potência. Por que logo nós, cara, somos as pessoas mais ansiosas do mundo? Eu não sei se isso é per capita ou não, mas é considerado o país mais ansioso do mundo. Por quê? O que o senhor adere isso com a sua experiência? Não só a ansiedade, mas o Brasil também é considerado o país mais depressivo da América Latina. Isso é muito grave. Muito grave, muito grave. País do carnaval, Rio, 40 graus. Imagina. Um país que tem tudo para ser feliz, para a gente ser feliz, né? É um país com riquezas grandiosas e, infelizmente, nós carregamos um índice muito grande de depressão. Hoje, para você ter uma ideia, quase 6% da população brasileira sofre, neste momento, de depressão e o que é pior, a depressão não tratada, tá? 6% da população brasileira corresponde a quase 15 mil pessoas, 15 milhões de pessoas no Brasil agora com quadro de depressão. Isso é muito grave. Pô, mas 15 milhões é muita gente, cara. A nível mundial, nós temos em torno de 300 milhões de casos de depressão no mundo todo. É um índice muito grande. A depressão e a ansiedade são a doença com maior crescimento, é a doença do século realmente. E caminha junto, doutor, essas duas? Caminham junto, caminham de mão dadas. Embora sejam entidades nosológicas diferentes, mas caminham juntas. A depressão e a ansiedade, elas estão juntas e as pessoas sofrem desse mal. Quem sofre de ansiedade sofre de depressão, quem sofre de depressão também sofre de ansiedade. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: é possível que a pessoa esteja em depressão que ele não sabe que ele está em depressão? Em muitos casos assim, né? Que às vezes a pessoa não sabe também. Mas existe algum caso que a pessoa está levando a vida normal, está trabalhando, está casado, está solteiro, e ele pode estar numa depressão disfarçada ali ou não? Sim, isso é muito comum, Ricardo Augusto. A depressão é uma doença que ela é bem devagar, ela vai instalando de forma devagar, é uma doença multifatorial, são vários fatores que levam à depressão e ela vai se instalando devagarzinho e às vezes a pessoa nem reconhece que ela está sofrendo de uma alta depressão. A depressão limita muito a parte cognitiva da pessoa, então ela quase que não produz um insight do sofrimento dela. Ela sabe que está sofrendo, sabe que não está bem, algo não está certo, mas não tem aquele insight, eu estou com depressão, preciso procurar um profissional. Muitas vezes, quem conduz esse paciente a um profissional adequado para realizar um diagnóstico, um tratamento, é um familiar ou uma pessoa que convive com o paciente. Amigo, né? Fala, esse cara tá mudado. Mudou o comportamento, o que aconteceu? Não quer tomar mais uma cervejinha? Não quer tomar, tá isolado, não sai de casa, tá triste, né? Mas ele mesmo tá, como o cérebro dele tá doente, ele vai achando que ele tá normal, na fase, né? Tal, e vai... Como muitas doenças orgânicas que vão se instalando, uma proporção, né? Muito grande. A indústria farmacêutica investe cada vez mais em medicações novas, em inovação medicamentosa, mas ainda a psiquiatria carrega um preconceito. Eu vou no psiquiatra, eu não sou doido. Né? Ainda tem essa questão.
Não é questão de loucura, é questão de saúde mental, é questão de bem-estar. Prevenção, né? Prevenção, é questão de estar bem com você mesmo, estar bem com o mundo, né? Exatamente, hoje você vê, hoje as empresas, né? Eu acredito que sim, mas acho que as empresas hoje, acho que quase todas têm ali um psiquiatra por conta para poder Alguém auxiliar, da saúde né? mental ali dando um Ou um apoio. psicólogo, né? A gente tem que falar muito em saúde mental, não só no consultório, mas E nem também. só no Setembro Amarelo, né? Não, é o dia todo, O né? dia Porque a todo. gente tem que viver a saúde mental nossa é o dia todo. A gente tem que acordar bem, tem que estar disposto, tem que trabalhar, tem que namorar, tem Produzir. que produzir. E isso depende da nossa saúde mental. Se a gente não estiver bem emocionalmente, a gente Impossível, não né? consegue produzir em nenhuma área do O cérebro parando de funcionar vamos dizer assim, o coração é o motor e o cérebro ali é quem vai direcionar, que coordena, né? Agora, a ansiedade é interessante que se fala muito em ansiedade, o Brasil, como você falou, país ansioso, depressão e tal, mas nós precisamos da ansiedade, né? Pra gente estar aqui, teve que ter ansiedade, pra tomar o café da manhã tem que ter ansiedade. A gente precisa da ansiedade pra criar expectativas, né? Então, quando que a ansiedade, que é uma ansiedade funcional, que nos ajuda, que nos auxilia, né? Que nos dá essa vontade de viver, essa garra, ela passa a ficar disfuncional e começa a prejudicar, nos prejudicar. Qual é o momento que isso acontece? Perfeito. A gente só está vivo porque existe ansiedade, porque a gente tem ansiedade, tá? A ansiedade é normal, é um sentimento normal, é uma sensação normal. Inclusive, é um sentimento que nos mantém vivo, né? A gente precisa da ansiedade para a gente trabalhar, para a gente programar alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa, para a gente... todos nós temos ansiedade. Quem nunca ficou ansioso quando marcou uma viagem dos sonhos, quem nunca, pra Disney. Imagina, pergunta uma noiva que estava esperando o casamento dela, Nossa, como que ela chega a se suar sentiu, frio, né? Essa noite eu quase nem dormi esperando aqui você. Pra vir no podcast. Eu também, rapaz, olha, não pela primeira vez, mas mais uma vez aconteceu isso comigo de novo, cara. Eu fiquei ansioso pra vir pra cá. Apesar de que tinha tempo que eu não gravava em Goiânia, eu falei, pô, vou fazer com o Dr. Dani de Mello, que é um cara fera. Eu fiquei muito feliz também e fiquei ansioso, e aí a gente cara. fica ansioso. Esse sentimento, essa emoção, ela é normal, ela é benéfica. Mas quando essas emoções, esse sentimento, eles ficam exacerbados, grandes demais, incontroláveis, gera uma alteração no comportamento e na formação de pensamentos em que atrapalha e altera o dia a dia do indivíduo. Então, quando essa ansiedade começa a te trazer problemas, te limitar, problemas profissionais, alterar o conteúdo do pensamento, aí é um problema. Aí nós estamos diante de um transtorno, que aí é o transtorno de ansiedade, que merece tratamento, tá? Que merece uma avaliação e um tratamento efetivo. O transtorno de ansiedade é a TAG? A TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Deixa eu falar pro senhor aqui. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, o cara deu uma TAG ali, o cara deu uma crise de pânico de madrugada, o coração acelerou, suou frio e tal. Mas a pessoa que tem ansiedade, é possível que ela fique com o coração acelerado o dia todo, porque o cortisol tá lá em cima. Tá lá em cima. Então, cortisol, adrenalina, né? Que são hormônios que estimulam, porque o coração, na verdade, a maioria dos órgãos do corpo tem receptores para adrenalina, noradrenalina, né? Sim. Então são neurotransmissores estimulantes. O coração é o principal deles, o intestino também, tá? O pulmão. Tem gente que tem ansiedade, para o intestino, não consegue ir no banheiro mais. O coração dispara, fica ofegante. Porque há uma descarga de adrenalina, noradrenalina, né? E o corpo sente, todas as células, né? Então, é uma reação de fuga, né? Um animal, por exemplo, ele tá lá se você assusta ele tem uma reação de fuga. Essa é a ansiedade, porque é uma descarga de noradrenalina. Só que o problema é quando fica aquela reação de fuga o dia todo, né? Não tem causa, não tem porquê. Você tá deitado. E é constante. Né? O que está acontecendo? Acontece muito no meu consultório, o paciente chega... Eu tô angustiado, eu tô ansioso, eu tô tendo crise de pânico, e eu pergunto, tá acontecendo alguma coisa, algum problema? Porque a gente faz uma análise, né, completa do paciente, daquilo que está acontecendo. Muitas das vezes os pacientes viram e falam, não existe justificativa para eu estar sofrendo tanto, né? É desproporcional. O sofrimento com a realidade, né? Isso é a doença, isso é o transtorno, isso é que precisa ser tratado. Isso também não é uma coisa, doutor, que pode acontecer com a gente, porque a gente vê muitos assuntos aí que, tipo assim, primeira e segunda infância, né?
Até os 6 anos que eu tô falando pro senhor, que são assuntos que me encantam, a mente humana me encanta, a verdade é essa. Até os 6 anos a gente tá inconsciente. Sim. A gente tá consciente, mas não sabe que tá consciente. Depois dos 6 anos a gente vai pra segunda infância. E é o pior momento, né? Que Sim. acontece muito trauma nessa época. Muitas coisas que aconteceram na vida das pessoas, elas nem lembram, pô. E até 6 anos você não lembra. Sim. Às vezes um xingamento dentro de casa, um pai que bateu na mãe, a mãe que brigou com o pai e chegou bêbado e tal. Então, essa questão da ansiedade, porque eu sempre fui um cara muito ansioso, sabe? Muito ansioso, e a minha ansiedade aí, teve um período que ela ficou totalmente disfuncional. Pode ter uma relação lá, nessa infância, alguma experiência ruim que traumatizou a pessoa gerou isso aí? Ou isso é fisiológico? Como é que funciona? Tem muito, é uma relação muito direta, tá? Primeira infância, isso desde Freud, você vê que ainda está atual até hoje, um século depois. A primeira infância, a vivência da primeira infância, né? Pode sim repercutir dos aspectos emocionais na vida adulta. A gente forma nossa personalidade até a vida adulta, até os 18 anos. Na primeira infância, isso tá. Vou te dar um exemplo do que acontece. Eu gosto muito de metáfora para entender. É ótimo, metáfora é ótimo. A psiquiatria, às vezes, ela é intangente, ela não, a gente não consegue pegar, mas eu gosto de metáfora para a gente entender. A nossa mente, imagina um campo, um gramado, um campo de futebol, um gramado. A nossa mente nasce assim. Então a gente nasce sem nada, um gramado, né? Um campo bem. E aí a gente vai fazendo algumas edificações, algumas construções, vai colocando um concreto, um alicerce, vai. Isso são as vivências cotidianas. Então a cada dia a gente vai concretando colocando um tijolinho até virar nossas edificações mentais. Certo. Então na vida adulta é que essas edificações é que vão repercutir. Se é um edifício grande, bonito, bem estruturado, se é né? um casebre ou se é uma casa mal assombrada. Sim. E aí isso vai repercutir na fase adulta, né? A gente vê uma cidade grande que ela foi construída, os problemas são de agora, mas foram da construção de do projeto, atrás, né? De um projeto atrás. Isso, a mente funciona da mesma forma. Então, se a gente sofre na vida adulta, é porque o nosso projeto mental foi errado durante a nossa primeira infância. E aí nós temos que desconstruir alguns processos mentais para reconstruir. Isso não é fácil, isso é um processo, né? Então, não é fácil. Um processo doloroso. Doloroso, né, muitas vezes. Né? Imagina você ter que desconstruir todo um projeto de vida, um projeto mental para reconstruir isso, leva. Então, às vezes o tratamento ele é muito mais difícil. E tem a questão da pessoa que vai aderir isso, acreditar nisso. Será que isso é possível, Será né? que isso é possível? Será que eu dou conta? E é doloroso realmente. Quando você começa a se observar, entra para dentro de você, observa seu eu, seu comportamento, até que você faça essa autocrítica e produza esse insight, eu preciso realmente, esse comportamento meu está errado, isso é muito difícil. As crianças também recebem muito quando estão na primeira infância, eu já vi uma estatística, para cada 9 sim, para cada 9 não, ele recebe um sim. Né? A fazer isso aqui, não, aquilo ali, não. E às vezes a criança ainda não chegou em 6 anos de idade, mas ele já está com o subconsciente ali aberto, que o pai e a mãe, porque infelizmente o pai e a mãe também não foi treinado, porque o avô não foi treinado e vai subindo essa árvore genealógica, ninguém foi treinado e vai passando para frente aquilo ali. Então é necessário também que a mãe ali, o pai, naquele período que a criança pede uma coisa, ele não dá, por exemplo, que não tem necessidade de dar, mas explicar o porquê. Não é verdade? É como se você estivesse dando para ela um não, mas estivesse dando uma explicação do porquê do não. Porquê, né? Para equilibrar, para balancear, né? A criança, ela precisa disso. A criança... Então, nós temos... A nossa mente é feita de camadas, né? Nós temos, então, o inconsciente, o consciente, o ego e o superego. Na primeira infância, o que nós temos praticamente é o inconsciente. É o que a gente carrega. E aí, depois, a gente pode até produzir um outro podcast para quem acredita a questão da espiritualidade. Vamos falar nesse hoje também, nós ficamos devendo no último isso aí. A criança, isso é inconsciente, né? Então a gente traz, quando a gente nasce, essa bagagem inconsciente. Isso vem intraútero, tá? E aí, então, esse inconsciente, ele tem que ser trabalhado, né? Todo o comportamento que é produzido de forma inconsciente, todas as ações, elas emergem para o campo da consciência, para o ego, e aí marca o ego.
né? Marca o ego. E é onde que você você marca a sua personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade, né? Personalidade é essa junção, né? E aí, então, uma criança que é crescida assim, com erros, com agressões no inconsciente, ela vai ter problema na vida adulta, né? Um simples fato, por exemplo, de uma criança que cai ao chão, você vai ali rapidamente, pega aquela criança, a criança não desenvolve de forma inconsciente uma autodefesa, Sim. né? E isso vai gerando um nível de alterações no ego, na consciência da criança e principalmente na personalidade. E a personalidade, ela é aflorada na vida adulta, né? Cada um de nós temos a nossa personalidade, né? E temos essa criança, né, adormecida, entre aspas, dentro da gente, né? Como diz o próprio doutor Anal Zancan. Ele falou assim, olha, a nossa sociedade é uma sociedade doente. Por quê? Porque os nossos avós não foram treinados. Os nossos pais não foram treinados. Os nossos tios, ninguém foi treinado. Aí imagina irmão, imagina primo e amigos e colegas, a escola, os professores não foram treinados. Então, ele falou assim, ó, dentro de nós tem dois lobos. Inclusive, quando ele foi falar, ele falou lobo também, acabou voltando, acabei guardando. Ele falou o lobo bom e o lobo ruim. Então, quem que alimenta o seu lobo ruim, que ele chama de sabotador, que é o que te sabota, né? Aquela voz que fica te sabotando o tempo todo. E tem o lobo bom. Ele falou, ó, a sociedade, a família, os amigos, a escola vão alimentar o seu sabotador. Por exemplo, você tem um sonho de fazer uma coisa, o cara chega e te sabota. Não, rapaz, isso não vai dar certo. Por quê? Porque ele não tem o mesmo sonho, né? Se você não tem o mesmo sonho, você não tem a ferramenta para adquirir. Porque Deus, na sua inteligência, quando ele bota um sonho no seu cérebro, no seu coração, ele bota a ferramenta para você adquirir. Né? Tem que ter. Só que aquela pessoa que você está contando o sonho para ela, ele não tem a ferramenta para adquirir. Se ele não tem a ferramenta, ele não vê a possibilidade. Então ele vai e te sabota. Ele falou assim, ó, a sociedade sabota, a família, os amigos e parentes vão te sabotar. Mas o lobo bom, só você que pode alimentar ele. Então, assim, é muito importante de criar essa consciência de que só nós mesmos vamos poder trazer essa cura pra gente, né? Procurar um psiquiatra, entender o que ele tá falando e captar aquilo, né? E trazer pra nossa vida. Porque senão a gente vai ser sempre sabotado. Ah, esse negócio de psiquiatra, pai. Você entendeu? Então a gente tem que ter essa iluminação. E é perfeito. O Ricardo, você falou numa coisa agora, num ponto interessante. A autocura. Eu acho que a gente precisa realmente de procurar ajuda, procurar os profissionais adequados, né? Tomar o remédio quando bem indicado, mas a gente tem que estimular também, perceber que a autocura, um processo de cura interior faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. A gente perceber que a gente é capaz, que a gente tem todas as condições e que Deus nos permite isso, ter essas condições, que a gente tem esse potencial angelical de produzir essa cura, é importante, tá? Muito. As pessoas esperam muito que venha de fora, que venha a cura, venha exterior, que a gente faça realmente um milagre, mas às vezes o milagre está dentro da gente, às vezes não, o milagre está dentro da gente, a Exatamente. cura está dentro da gente, a gente tem que buscar dentro da gente, Deus, essa cura. Naquele filme Todo Poderoso, você viu, né? Que o cara fala, você está esperando um milagre, né? Ele falou, milagre? É a mulher acordar de manhã e trabalhar e depois ir lá para doar sangue, que é a mulher do Jim Carrey. Ele falou, você quer um milagre? Seja um milagre. Isso é muito interessante, né? Esse filme traz mensagem bacana de pessoas evoluídas que colocaram esses textos lá. Então, não Agora, produzir esse insight é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que é quase impossível. Então, eu estava conversando com um cara, o cara falou assim, você tem 10 problemas? Isso é uma estatística. Se você melhorar 2 problemas, você melhora os outros 8. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar muito nessa questão pra gente poder melhorar, porque não adianta colocar na mão do profissional. E a gente sabe que as redes neurais no cérebro, tem uma matemática que fala que com 21 dias você consegue, a partir de meditações também, você consegue criar uma nova rede neural, né? E um novo caminho para os raciocínios. E eu vou te falar uma coisa, Ricardo, eu posso estar até atuando contra mim mesmo. As pessoas esperam muito da medicação, apenas da medicação. O paciente chega no consultório, que é uma pílula mágica, a pílula da felicidade, e sair do consultório e tá bem, ficar bem. Ficar curado, né? No primeiro momento, na primeira consulta, eu falo, não, isso não existe. Pílula da felicidade não existe. O que existe é uma cura, uma superação. E eu atribuo ao paciente sempre o quinteto da superação. Falo, olha, você só vai se curar se a gente tratar de forma
de uma forma bem mais complexa, de uma forma bem mais séria. Porque simplesmente deitar aqui ou te receitar um remédio, passar um remédio e você tomar apenas uma pílula. A gente precisa de atribuir o quinteto da superação. Primeira etapa, a medicação. Ela é importante, Sim. ela é necessária, ela não é importante, ela é necessária. Nós estamos falando de uma doença em que há uma desregulação de neurotransmissores cerebrais. Principalmente quando o medicamento vai vir para poder acabar com o sofrimento, pelo menos instantâneo ali, para ele parar de sofrer. Né? Que Então, aí ele vai conseguir ter a mente para poder, né? A gente tem que regular esse processo. Ele está desregulado, a gente tem que regular. Sim. Medicação. Segunda, terapia, autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer. Eu estou sofrendo por quê? O que acontece na minha vida? Qual é o meu processo de vida? Quais são os meus gatilhos? Isso, a pessoa tem que se conhecer. Aí o autoconhecimento. A terceira etapa do quinteto da superação. Atividade física. Tá? Atividade física é muito importante. Atividade física. Todos os meus pacientes saem do meu consultório prescrito atividade física. Isso não é prescrição, é necessidade. Pegando na atividade física, qual o impacto direto da atividade física para uma pessoa que está com transtorno mental? A atividade física, a ação direta, vou falar só da ação direta. Todo mundo sabe que a atividade física melhora a questão da autoestima, melhora tudo, mas a ação direta, a atividade física, o exercitar os músculos promove uma regulação da liberação e da degradação dos neurotransmissores relacionados com o bem-estar. Então a gente tem ali a noradrenalina, a adrenalina. Então a atividade física ela regula, ela tem a capacidade de poder regular um processo que está desregulado. Olha, você vê a potência, né? De uma atividade física. Então, em transtornos de ansiedade leve, em depressões leves, a gente tem a atividade física como um fator que tem a capacidade de curar a depressão e a ansiedade. Que legal, né, cara? Porque a gente regula um processo que começou a desregular, tá? A gente tem essa capacidade. Só que, às vezes, esse processo está muito mais... Então, muito mais enraizado, vai demorar muito tempo e a pessoa está sofrendo. Então, para não sofrer, né? E aí a gente entra nesse processo desse quinteto. Então, a gente tem atividade física. O quarto ponto do quinteto é a espiritualidade. Tá? Muito bacana. Então, a gente tem que buscar a espiritualidade. Nós temos que buscar uma força transcendental para a gente se superar. Se a gente não consegue superar, a gente tem que buscar algo que é mais forte que a gente. Exatamente. E aí a gente tem a espiritualidade. E o quinto, e não menos importante, é a família. A família é o nosso suporte para que a gente possa se superar de um processo de doença. Então nós estamos aí, um quinteto que vai te garantir uma superação e uma melhora do seu quadro de depressão. E o bacana, cara, sabe o que é o bacana? É que você como profissional, eu acho que quando você atende, faz uma anamnese ali com o paciente, vira amigo dele, é muito importante, você sabe disso, né? E aí você fala para ele bem assim, você já sabe como é que é. O processo é lento, mas funciona. Porque eu falo nós mesmo, a gente tem uma fé muito grande no profissional. Não pro profissional simplesmente nos curar, mas nos guiar pra cura, né? Um profissional falar com você, olha, isso aqui vai demorar, mas vai ter cura. Confia, faz isso, rapaz. E aí, é gradativo, né? Só começa com uma caminhada, vai pra uma bicicleta, vai pra musculação, de repente ele vai saindo toda aquela porcaria mental e começa a ser curado, né? Isso é muito interessante, né? Isso é interessante. É muito legal ver a gente que trabalha com isso, o Ricardo Augusto. A gente vê o paciente quando entra no consultório e depois de alguns retornos, algumas outras avaliações, como que ele fica. A gente poder ressignificar a vida do paciente, isso é muito gratificante. Muito gratificante, né? Muito além do dinheiro. Você viu o brilho no olho da pessoa, né? A pessoa vir te agradecer, por mais que você cobrou, porque é a sua profissão, mas ele te agradecer por existir pessoas iguais a você, né? Que se dedicam para isso. E o sofrimento psíquico, ele é muito pior do que o sofrimento orgânico, realmente. Sem a dúvida. Dor da alma, que eu costumo dizer, ela é pungente, ela dói, e é muito difícil. E você livrar o paciente dessa dor é muito gratificante. Muito gratificante. Uma coisa interessante que você falou também sobre a musculação e a atividade física, eu acho que uma grande sacada da atividade física é que você também está praticando em tese, uma meditação, sabe por quê? Porque na atividade física você ativa o sentimento da presença, né? Você fica muito presente, né? Sim.
seu pensamento ele praticamente para, porque quando você está fazendo aquilo ali, você fica tão focado naquilo, então você não tem pensamentos naquele momento. Então você acaba ativando a presença, né? O agora. A meditação. Você tocou num assunto, o que é a meditação? Bom, até onde eu sei, a meditação é você, é a respiração profunda e você parar o pensamento, né? Sim. Você foca, engraçado, por 30 minutos, 20 minutos. Tem um impacto grande, doutor? Demais. Ricardo Augusto, a meditação é você sair de cena. Sair de cena, né? É você silenciar o seu ego. Sair do controle. Sair do controle. E bem, na verdade, nós não temos controle de nada. Mas achamos que temos, A gente acha que tem, aí onde que vem as frustrações, as angústias, porque a gente acha que controla a nossa vida, só que nós não controlamos. Não tem um percentual de 30%, 40%, alguma coisa, nada? Não, a gente controla algumas coisas, mas a vida, ela é dinâmica por si só. A vida, ela gere por si só. E a meditação, ela é importante, porque quando a gente silencia a mente, silencia o ego, a gente escuta muita coisa, silenciosamente. Engraçado, a gente escuta uma voz silenciosa que nos dá a direção. Então, o senhor acredita também que nós não somos seres humanos que temos experiências espirituais, nós somos o contrário, somos seres espirituais. Sim, com certeza. Que têm experiência Temos uma vivência humana. Uma complexidade, né? Uma complexidade, né? Se você buscar a entidade mente, o que é a mente? Onde que está a mente? Então, onde é que está a mente? Eu sempre me perguntei isso, né? Onde está a mente e onde está armazenado tanta coisa? Tanta coisa, tanta informação. Aqui dentro não ia caber. Não ia caber. Não é? Né? A gente produzir isso, essa crítica, essas perguntas, esses questionamentos, porque nós não temos resposta para nada ainda. Mas a gente produzir esses questionamentos. E aí, será que a gente é só isso aqui mesmo? Um corpo? Será que eu tenho que levantar, trabalhar, produzir, ganhar dinheiro e ser só isso? Será que é só isso? É. Então a gente ter essa crítica, essa vivência, pensar assim, nossa, eu tenho que buscar algo mais, eu tenho que buscar uma força maior. Peraí, será que eu sou tão importante assim? Meu ego é tão importante? Deixa eu silenciar meu ego e deixa eu escutar algo que tem para me dizer. Muito bem, porque, olha, eu acho que se a gente tiver um pouco de pensamento crítico, a gente chega na mesma conclusão, porque não tem como. Não tem jeito. É igual eu vejo às vezes alguns ateus, por exemplo. Eu acho que o ateu, nada contra, cara, né? Inclusive eu quero trazer alguns do podcast pra gente discutir e debater esse tema. Mas eu fiz um episódio do Dr. Juliano Pimentel, um cara muito espiritualista. Ele falou assim, acreditar em Deus é muito vago, você tem que sentir Deus. Que acreditar é vago, cara. Acreditar em Deus, né? Acreditar, a gente acredita em tudo, né? Tudo, né? Tem que sentir. Porque se você vê a complexidade que é o universo e como ele funciona, é impossível não ter uma força maior que criou isso aí, né? Se você vai para a Igreja Católica, tem essa coisa. Se você vai para a organização espírita, a mesma coisa. Vai para as religiões. Você vai para a mecânica quântica. Tudo leva no mesmo lugar. Numa força criadora que tem capacidade de gerar vida e os demais, né? E isso veio lá de Santo Agostinho, que falava que as teorias da existência de Deus é do primeiro motor imóvel, né? Quem move tudo? Deus, né? É o primeiro, é o que surgiu, né? Mas isso é complexo, isso é muito complexo a gente abordar. Muito complexo. E é um trem gostoso de falar, porque você acaba evoluindo muito, né? Eu tô lendo agora, tô lendo várias. Na verdade, eu nunca fui muito fã de ler, de pegar o livro e ler. Nunca tive muito esse costume. Por isso que tem que escutar o podcast. Tem um podcast. Aí, o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu não gosto muito de ler, mas eu acredito que vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter essa condição, esse hábito de ler. Muito bem, a palavra exata é essa, hábito de ler. Mas eu gosto muito de audiolivro, então eu tô ouvindo um audiolivro chamado A Ciência de Ficar Rico. Esse é o tema, mas lá ele aborda muita coisa. E ele fala que existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. E um pensamento nessa substância pode provocar o objeto pensado. Um homem pode imprimir pensamentos nessa substância e criar aquilo que ele sonhou. Então, nós somos uma substância pensante, cara. Nós podemos criar, né? Nós somos co-criadores da nossa realidade. Incrível isso, né? Perfeito, perfeito. Eu acho tão bom quando eu chego nesse nível de diálogo, porque é tão difícil a gente manter esse entendimento. As pessoas é uma sintonia, né? É uma sintonia. A gente é aquilo que a gente pensa, né? Exatamente. Nós somos agentes direto do nosso mundo, da nossa existência, da nossa né? existência. Então, se as pessoas entendessem que o que ela está passando de bom ou ruim foi ela mesma que criou. Consciente ou inconsciente? Consciente ou inconsciente. Você vê a força
da mente, a força da entidade mente, isso é uma cocriação, é essa cocriação. palavra mesmo, né? Deus nos deu esta condição, Uma habilidade, uma né? habilidade, né? Uma condição que a gente tem, nosso livre-arbítrio de criar as nossas realidades. Só que o nosso ego fala muito alto, né? A gente é tão egoísta que fala, não, isso não fui eu, isso não, resolve. Não tem nada né? a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, resolve. E aí você vai gerando, então, você vai deturpando a realidade continua. Então, assim, se você quer mudar, se você está sofrendo, se não está bem, muda a sua realidade. Você é o agente da sua realidade. E como diz o próprio Laí Ribeiro, que é um mestre, que eu quero trazer ele no canal também, ele falou bem assim, ó, que diferencia o profissional do amador, falamos aqui antes de começar, é a paciência e a persistência. O amador chuta o balde. Porque o profissional, ele sabe que o dia só amanhece depois da noite toda ter passado. Então, nós não podemos fazer o trabalho de Deus, né? O nosso trabalho consiste em criar aquilo e manter o foco, ser inflexível com o propósito e flexível com a caminhada. Agora é Deus que vai criar os caminhos. Pô, Deus criou tudo, não vai criar um caminho para a sua vida. Mas a gente tem que estar focado. Agora, eu gosto muito de falar sobre espiritualidade. Se a gente ficar aqui, cara, a gente amanhece o dia. E vamos pegar essa questão da espiritualidade também. O senhor acredita na reencarnação? Sim, acredito. É possível a gente ter algumas provas, talvez, mais consistentes que exista a reencarnação? Porque é uma dúvida, né? Muita gente tem umas teorias de falar assim, o cara nasceu numa cadeira de roda, pode ser que em uma outra vida ele fez isso, aquilo, ele vem pra pagar e tal. E aí tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas existem alguns exemplos mais light pra gente... pelo menos a experiência do senhor? Eu acho que pelo menos a ciência não descartou. Se a ciência até hoje não descartou, é uma boa possibilidade de hoje existir. tem as EQMs aí, né? Eu acredito muito na questão, minha base de religião é espírita, então eu acredito no processo reencarnatório. Eu acho que nós somos seres eternos e que a gente passa numa fileira reencarnatória até a angelitude, até a perfeição total. Mas isso é uma base de crença, realmente, né? Não há nada de forma científica, nada, é um empirismo, né? E isso me leva, acima de tudo, eu acho que o espiritismo é um modo para a gente pensar, raciocinar. Isso me leva a fazer questionamentos, né? Da vida, de como... Dos porquê das coisas. É universo, quase uma filosofia, né? Filosofia. Isso, eu estava buscando essa palavra. Eu acho que o espiritismo é uma filosofia, não é uma religião. A filosofia. Também concordo. Você tem assim, eu gosto de fazer muitas metáforas, né? Mais uma vez. Metáfora é muito interessante. Eu te pergunto, quem criou o mundo? Deus. Deus, exatamente. E para alguns, o universo, né? Mas a gente pode pensar, então, quem criou a gente? Quem criou as pessoas? Deus também. Deus também. Exatamente. Então, Deus criou tudo. Deus é amor? Deus é perfeito? Você acredita nisso? Eu acredito que... Bom, muita gente fala que Deus é amor, que Deus é perfeito sim, mas eu acredito que Deus está mais para justiça do que amor. Justiça. Então nós temos aí justiça ao infinito, amor ao infinito, perfeição ao infinito. Então você acredita que Deus é isso, é o mais perfeito, é o mais justo de tudo? Plenamente. Então a gente parte desse pressuposto e então a gente vai considerar algumas possibilidades. Como que a gente questiona algo que é tão justo, tão perfeito, grandioso, grandioso, criar dois seres, uma com uma deficiência, outro sem tantas necessidades. Exatamente. Que justiça que ele usou? Que peso que ele usou? Se não, um processo de dívidas reencarnatórias. Concordo plenamente. Eu sempre acreditei nisso, cara. Antes de estudar, eu falava, cara, tem alguma coisa aqui, que não tem condições. Tem alguma coisa aqui. E eu acredito também nisso. Eu acredito que... porque senão não compensava a gente saber que somos conscientes. Preferível nascer um animal inconsciente, né? Que não evoluísse nem nada. Agora, pô, pra que tanta evolução, né? Crescer tanto, olha o que o homem faz, vamos pegar um avião, entendeu? Naves e tudo, tanta inteligência pra nada. Pra nada, né? Seria muito vazio, seria muito... Sabe, é o que eu falei, poxa, mas isso aí, se isso aí é pra nada, então nada tem lógica. Mas como isso aí não tem como, tem que ter alguma coisa por trás.
Eu acredito também nessa evolução aí, eu acredito que a gente volta várias vezes, porque, por exemplo, se Deus já nos fabricou uma vez, por que não fabrica 2, 3, 4, 10? Qual é a dificuldade disso? Qual a dificuldade, né? Ele fez o oceano, fez tudo, fez tanta E coisa. acreditar nisso, de certa forma, é bom, porque nos move também de uma forma diferente, né? Nos move e é uma coisa aconchegante. É. Aconchegante porque você tem coisas que você não encontra explicação. Eu poderia dar N exemplo aqui, da minha própria vida, de coisas que não tem explicação da terrestre. Você pode procurar, você não encontra. Você só encontra explicação se você for para o mundo espiritual. Sim. Não é verdade? É. Falamos aquela vez aqui também do borderline, né? O borderline, ele tem gente dizendo hoje que o borderline é o mal do século, né? Devido a tanta tarefa, a exposição a tanta coisa hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tava ali, você fala, poxa, eu quero ir no cinema. Aí você programava, né? Com a prima, com o primo, com a mãe, sei lá, com quem que você programasse, ou sozinho mesmo. Ah, deixa eu ver o que tem em cartaz. Às vezes você tinha que passar na porta do cinema para ver o que tinha em cartaz, né? E aí você programava, ó, sábado que vem eu vou no cinema. A gente criava expectativa boa, contava as horas para ir ver aquele filme, né? Então, hoje em dia o filme tá tudo na palma da nossa mão. Apesar do filme não tá valendo nada mais, mas tá aqui, Netflix. Quer ver um filme? Você não acha que essa facilidade também, ela tá levando as pessoas a ter uma vida um pouco fútil, uma vida sem conquista? Porque eu acho que isso é uma conquista, né? Sábado que vem eu vou lá. Queria que a expectativa. Você não acha que isso também pode estar levando as pessoas a estar adoecendo mentalmente? Talvez esteja interligado também no borderline e nas correrias do dia a dia? É uma. Por isso que os transtornos mentais, eles estão em uma ascensão muito grande, tá? Geral, né? Geral. Cada vez mais, tá? E existem transtornos que já foram catalogados e nos próximos anos, próximas décadas, vários outros transtornos mentais serão catalogados. Que serão os mutantes, né? Os derivados, né? Derivados, né? Então existem transtornos, às vezes já está existindo, estão sendo estudados, transtornos que a gente nem conhece, que eu não conheço. Isso se deve muito com o modo de vida que nós estamos levando, tá? A informação, o excesso de informação, a fluidez dos sentimentos, né? Os sentimentos hoje são muito fluidos, a gente não tem, uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá mal, não tem aquela... E as pessoas, e a falta e a existência, inclusive, dessa expectativa, né? Expectativa, né? Do trabalho em excesso, né? Deus, falta de alguma coisa, né? Sim. Então isso está levando as pessoas a entrarem num processo de alteração de personalidade, alteração emocional muito grande. É onde a gente está super diagnosticando os transtornos, né? Tem muito transtorno que está aparecendo no consultório realmente de decorrência disso. Eu vi mesmo esse dia, se eu não me engano, uma repórter, inclusive quem falou foi minha mulher, de uma TV aí, que agora realmente não me recordo o nome. Falou que ela teve uma crise de borderline, cara. A Nive esqueceu o nome dela. Porque tava trabalhando demais, jornalismo, tava à frente de jornal, e redação, e texto, aquele negócio todo. Deu crise, foi afastada. O Ricardo Augusto, isso é cada vez mais comum, tá? Nós estamos vivendo, o que eu costumo dizer, que eu falo sempre, nós estamos vivendo na era da dopamina, né? As pessoas querem dopamina o tempo todo. E é um problema isso? É um problema. O excesso de dopamina é um problema. É onde que traz os transtornos mentais, né? A pessoa hoje, ela quer tanta dopamina que ela não para. Ela tá parada, ela fica no WhatsApp, no Instagram, passando rios e rios e rios, porque aquilo gera dopamina. Engraçado isso, então ela fica horas e horas ali, porque não existe um processo de relaxamento, né? Mais. As pessoas estão num nível de êxtase em que querem um filme, querem fazer compra, quer comer, tudo que libera dopamina. E a hora que está relaxando, o que libera dopamina é ficar compulsionando rede social. E a hora que isso não existe, isso dá uma parada, as pessoas não sabem lidar com essa falta de dopamina. Aí se frustra, né? Se frustram, onde que entra num processo de depressão, de ansiedade muito grande. Crises emocionais, crises existenciais, né? Então a gente tem que ter tudo na medida, né? Tudo na medida. Nada em excesso. Tudo que é demais, tudo que é excesso esconde uma falta. E exatamente, nesse momento também é muito importante
A meditação, né? A A meditação. yoga, silenciar a Sim, mente e silenciar tal. a mente. Quando tá demais, é porque tá precisando a gente rever, repensar. E uma dica que eu dou: silencia sua mente, abafa seu ego, que você não é essa bolacha toda do pacote, não. Exatamente. E o contato com a natureza, doutor, também ajuda muito? Importantíssimo. Natureza é Deus mostrando as suas formas, seus tentáculos. A natureza é a melhor forma para se entrar em contato com o espiritual, com Uma força maior, uma né? força maior. Eu acho que sempre que puder buscar a natureza, que você vai estar buscando algo transcendental, uma energia maior, uma pureza, uma revitalização. A natureza é essencial também para a saúde mental. A depressão que a gente conhece, a depressão, ela é aquela coisa única, né? Aquele desânimo. E, aliás, não é só desânimo, mas é um desânimo muito extenso, muito longo. A perda de vontade de fazer coisas que ele gostava de fazer e tal. Mas tem uma outra depressão que é a bipolar, que nós falamos aquela vez aqui. Ela difere bastante da depressão, vamos dizer, a depressão comum, a mais diagnosticada, né? Como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, a depressão, eu não sei como é, unipolar? É Seria? unipolar. Unipolar e a depressão bipolar, quais são o diferencial? Só para a título de informação, nós temos basicamente 3 tipos de depressão: depressão unipolar, a depressão bipolar e a depressão orgânica, tá? Sim, A depressão unipolar, que é a depressão mais prevalente, é um episódio em que há isso que você falou: perda de interesse pela vida, anedonia, tristeza, porque perdura por mais de 15 a 20 dias. Nós temos a depressão bipolar. A depressão bipolar, os sintomas são muito semelhantes à depressão unipolar. A diferença é que na depressão bipolar nós temos uma alternância entre depressão e a mania. Então tem momentos, normalmente dura em torno de meses, 4 a 6 meses, em que o paciente permanece em depressão, depois ele vai para o polo oposto, por isso que chama bipolar, e ele vai para um quadro de mania, aí ele fica exaltado, muito excessivo, totalmente o oposto, faz compras excessivas, fica e vai alternando, por isso que chama depressão bipolar. Tá? Só que a depressão, no caso da depressão bipolar, ela é muito mais intensa, é onde que socorre o maior risco de suicídios, é na depressão bipolar. tem tratamento também? Sim, e Não é, muito não é eficaz. simples, né? Não é Não é simples, simples. mas é eficaz. O diagnóstico já não é simples, o tratamento também não é simples, e a doença é uma doença crônica, então o tratamento ele tem que ser feito por um tempo muito prolongado. Mas há sim uma capacidade em que o paciente há uma recuperação total, em que ele possa viver normalmente, sem problemas nenhum. E é triste essa questão do bipolar, porque até pro lado do relacionamento, eu acho que quem sofre muito com bipolar é o parceiro ou a parceira, né? Namorado, marido, o que for. Marido nem sei, porque eu acho que, ou esposa, eu acho uma dificuldade muito grande essas pessoas conseguirem casar, apesar que tem uns que casam, mas eu acho que quando o outro tá em sã consciência, que percebe aquilo, talvez ele dá até uma ideia, né? Ah, você não acha que você tá assim, assim, assim? Aí a pessoa vai já, não, rapaz, não sei o que e tal. Ele não vai ficar gastando energia com aquilo, Sim. já que a pessoa não. Mas imagina uma pessoa com bipolar tá num estado de euforia muito grande, arruma um namorado ou uma namorada. Quando ele entra naquele estado de melancolia, por exemplo, é perigoso ele até acabar o relacionamento. Já não quer mais. Porque quando ele arrombou o relacionamento, Ele em tá- tese era outra pessoa. Era outra pessoa, isso Não é mesmo. verdade? É. E aí os impactos na vida da pessoa, não só pessoais, mas também profissionais, né? Chega uma hora para o paciente, a pessoa arruma um emprego, aí de repente não quer mais, já começa a faltar do emprego. Então o transtorno bipolar ele tem que ser diagnosticado e tratado muito rapidamente. Tá? Muito rápido. E uma coisa simples, hoje em dia também as pessoas pegou mania de falar assim, eu tô com a neura aqui, eu tô com a neura, não sei o quê. Acabou popularizando e colocando essa palavra neuro como se fosse uma coisinha boa e tal. Mas a neurose mesmo é uma coisa complicada, né? É uma coisa complicada. Por que surge neurose na pessoa, doutor? A neurose, ela também é um erro inato desde a primeira infância. A causa é multifatorial. Não, existem vários fatores. Um trauma, ou alguns outros problemas que... Pode ser genético também, ser a pessoa genético, talvez já né? nascer Já com nasce com traumas predisposição, da época da isso. gravidez e E tal. aí cria-se a neurose. Existem várias neuroses. Uma das mais conhecidas é o toque, né? Uma neurose, você ter
a pessoa que tem toque, né? Tem aquela coisa neurótica, assim, de corrigir, de limpeza. Querer limpar tudo, fechar tudo, trancar tudo, olha, 10 vezes Existem desligou o gás. várias neuroses, né? E é difícil de se tratar também a neurose. Porque às vezes a pessoa também não se reconhece que ela está doente, né? E aí Neurose, a pessoa quando quer tratar, o mais eficaz é a psicoterapia? a psicoterapia, medicamentos, Medicamentos né? também. A gente volta naquele quinteto da superação, né? Ninguém entende. O senhor não falou onde é que o senhor formou, o senhor é goiano mesmo, acabou que o senhor não falou. Sou goiano, nasci em Catalão. Catalão, a terra do Amado Batista. Terra do Amado Batista, Catalão, Goiás. Mas eu saí muito novo de Catalão, fui estudar na cidade mineira de Uberaba, Uberlândia. Uberaba e Uberlândia? Uberaba e Uberlândia. Eu conheci Uberaba, gostei, hein? Gostei de Uberaba, achei bacana lá. Muito bom, cidade muito boa, muito acolhedora. E me formei e me especializei em Brasília. Em Brasília. E de Brasília eu formei há 15 anos agora e vim para Goiânia, então eu sou goianiense de coração. De coração, já tá em Goiânia, quantos anos? 15 anos em Goiânia? 15 anos. E pra gente, então, infelizmente, o nosso cafezinho, nosso papo foi muito bacana, cara. Fluiu, como sempre. Como sempre. Tem muito assunto pra falar, tem muito assunto pra abordar, principalmente essa questão da espiritualidade, né? Por que o senhor escolheu psiquiatria, cara? Por que você não escolheu outra coisa? Cirurgião vascular, neurologista, alguma coisa? O senhor pegou logo, você é psiquiatra, o que foi isso aí? Você sabe, Ricardo, eu até transitei em outras áreas realmente. Eu cheguei a fazer até cardiologia, gostava muito da área cirúrgica, mas eu encontrei na psiquiatria uma possibilidade de poder ressignificar a vida das pessoas, tá? Eu acho que é uma área que a gente pode tocar a alma das pessoas, né? Não só tocar o corpo. Eu não toco o corpo, mas eu toco a alma. Eu acho que a psiquiatria me deu essa possibilidade. Extrema importância, viu? Olha, extrema importância. E, como diz o Dr. Juliano Pimentel, que eu acho que tem que dar crédito a quem falou aquilo, porque senão fica pensando que foi eu que falei. Eu só falo o que eu falei se realmente foi eu que tiver desenvolvido. Ele falou assim, ó. E talvez ele pegou de uma outra pessoa, mas eu ouvi da boca dele. Ele falou assim, a vida é uma grande orquestra, né? Onde todos nós estamos ali contribuindo para uma sinfonia. Isso é uma grande verdade, né? O pé de goiaba gera goiaba, o pé de abacate gera abacate, tá tudo no seu devido lugar. E algumas pessoas que ainda estão perdidas no planeta Terra, essas pessoas acabam prejudicando alguém, porque estão perdidas. Quem já se encontrou, cara, ele só vai contribuir daí para frente, não é verdade? A gente se encontrar o nosso lugar no universo, eu acho que é uma grande sacada, né? E o senhor, por ser um cara espiritualista, né? Kardecista, né? E psiquiatra, eu acho que o senhor está, aos poucos, contribuindo, cumprindo o seu papel e direcionando muitas pessoas para encontrar o seu caminho, né? O último podcast que nós fizemos, que aliás, agora o último vai ser esse, mas o antecessor desse, lá para cá eu aprendi muito, inclusive assistindo o nosso episódio, eu aprendi muito com o senhor. Acho que o senhor realmente é uma pessoa que está trazendo luz para a vida das pessoas, independentemente de qualquer coisa. Então eu, assim, aproveitando o episódio, para agradecer pela sua vida, por você existir e ajudar tantas pessoas. Como eu já disse, por mais que o senhor faz um trabalho e o senhor ganha dinheiro, mas ganhar dinheiro não é importante, não é só ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro e levar resultado. Isso aí é muito importante, o senhor faz isso muito bem. Bacana. É isso daí. E eu agradeço muito o convite, estou sempre à disposição, a gente poder levar esse conhecimento a todas as pessoas e produzir realmente esse insight, levar essa luz para cada um, para que cada um possa entender que o agente da vida de cada um é ela própria e que ela tem essa condição de se iluminar, e se auto-iluminar também, e auto-iluminar, isso é muito importante, tá? Agradeço muito, estou sempre à disposição. Maravilha, eu sei muito bem disso, que eu sou um cara muito bacana. Bom, chegamos no fim do nosso cafezinho, mas você que ficou aqui até agora, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo, deixa o seu comentário, compartilha com a galera, episódio muito bacana. E a gente se vê aí no próximo episódio, que não vai demorar muito para acontecer não, viu? Até lá e até o próximo episódio, se Deus quiser, e Ele há de querer.